Muito se tem cobrado do Poder Executivo a famosa responsabilidade fiscal. E antes que diga que a senadora é a favor da irresponsabilidade fiscal, tem uma pergunta que não quer calar. Tudo bem, o Brasil está com dificuldades econômicas, por que os limites vão ser tirados justamente dos gastos primários? Se é que isso a gente pode chamar de gasto. Porque investir em educação, em saúde, em assistência social e segurança pública é investimento. E digo aqui, a responsabilidade fiscal é dos três poderes. Enquanto estamos aqui cobrando que retire recursos da saúde, da educação e da segurança pública, esse Congresso, praticamente todas as semanas, autorizam renúncias fiscais bilionárias para grandes empresas. Então, isso entraria na irresponsabilidade fiscal. 3, quem vai pagar imposto nesse país? Porque trabalhador, seja do serviço público e privado, é quem está pagando. Essa reforma tributária, que eu concordo que a gente tem que diminuir esse número de siglas de imposto, mas essa reforma não está contemplando. Reforma tributária, com justiça tributária, é aquela que é para cobrar de quem ganha mais. Quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Eu diria aqui o seguinte: todos os países da OCDE, com exceção de Brasil e Málaga, gente, cobra impostos sobre lucros e dividendos. Olhe os Estados Unidos, que é muito citado aqui como exemplo de uma grande economia. Mais de 40% dos impostos são cobrados de quem tem lucros e dividendos. Aqui, como não consegue taxar os grandes que lucram muito, os impostos vão para os serviços e o consumo. Outra coisa que o Brasil é diferente do mundo todo, que se fala aqui que o Brasil, que o governo está aumentando a dívida pública. Por que não se para de remunerar as sobras de caixa dos bancos? Que os ministros da economia, o próprio ministro do governo anterior dizia que remunerava. Sabe o que é isso, Brasil? Que atrapalha até a indústria e o comércio? É que aquilo que o banco não emprestou até o seu horário, o Tesouro Nacional, o Banco Central, recolhe e paga no mínimo a taxa Selic. Sabe quanto é por dia que o Banco Central e o Tesouro Nacional fica com esse dinheiro pagando a taxa Selic? É uma média de quase R$1 trilhão por dia. Isso faz falta, gente, na saúde, na educação, na assistência social e na segurança pública. Nenhum país no mundo faz isso, só o Brasil. 3, por que esse Congresso permite que os bancos, além de ficarem com mais de 40% do orçamento da 10ª economia do mundo, que é a nossa, esse Congresso permite que os bancos ainda façam o mercado financeiro uma extorsão das famílias brasileiras, cobrando mais de 400% de juros nos cartões de crédito, cheques especiais e outras transações econômicas. Por quê? Nós temos uma PEC 79 de 2019, assinado por mais de 30, de minha autoria, por mais de 30 senadores, que limita os juros nos cartões de crédito, dos cheques especiais, a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Gente, não mexe com a autonomia do Banco Central, mas impede que as famílias brasileiras sejam extorquidas. E isso não é nem pautado
na Comissão de Constituição e Justiça, que está lá desde 2019. O cartão de crédito não é usado pelas famílias brasileiras para comprar luxo ou supérfluo, porque quem tem dinheiro não usa nem o cartão de crédito, certo? Tem dinheiro suficiente, porque não paga imposto de renda, não paga nada sobre os seus lucros. Os cartões de crédito são usados pelas famílias para comprar medicamentos, entra no orçamento da família para comprar alimentos. Então, esse Congresso tem o dever de lutar pela responsabilidade fiscal, evitando as renúncias fiscais bilionárias de quem ganha muito, botando para pagar impostos sobre lucro e dividendos, porque o mundo todo, os países da OCDE cobram, evitando que esse imposto vá para os serviços, turismo, tudo isso, e para o consumo. E isso aqui a gente pode resolver. Por que não cobrar de quem ganha? Eu digo que essa reforma tributária, ela não faz justiça tributária, porque quem ganha menos paga mais, como é o trabalhador. Isso é tão injusto, presidente, que nós, com o salário de senadores, nós pagamos numa lata de leite, se ela não tiver na cesta básica, o mesmo imposto que o trabalhador que ganha o salário mínimo. E o Congresso Nacional pode sim fazer isso, fazer justiça tributária. Mas eu queria finalizar aqui dizendo: o Brasil não está falido. O problema é que ninguém respeita os investimentos e os gastos primários. Quando vai cortar, o ajuste fiscal é só para os gastos primários. O Brasil sabe que no orçamento desse país, enquanto paga 45% no mínimo de juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada, mesmo estando na Constituição, fica com 45% do orçamento. E nós ficamos aqui mendigando por 4% para a saúde, 4% para a educação na Comissão Mista de Orçamento. Pasmem, Brasil, sabe quanto é investido na segurança pública desse país? Menos de 0,5%. Temos um SUSP que foi criado, na época foi o saudoso Major Olímpio, a gente ajudou, mas não adianta ter um sistema único de saúde, de segurança pública, se não tiver investimento. Outra PEC, minha autoria, mas assinado por mais de 30 senadores, que é a 44 de 2019, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que vai aumentando de 1% até 2,5% da receita corrente líquida. Não tendo recursos, não tem saúde, não tem educação, não tem assistência social, nem tem segurança pública. E se não pararmos de fazer renúncias fiscais bilionárias, até para quem deve contribuição social sobre o lucro líquido, não vai ter saúde, não vai ter educação, nem vai ter segurança pública nesse país. Então, termino dizendo, responsabilidade fiscal é, sim, de todos os poderes. Obrigada, senhor.